dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família. E que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Hoje eu gostaria de falar com você sobre uma passagem que tem na Bíblia, que está em Tiago 4:6, e diz que Deus, ele resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Para a gente entender essa passagem, nós vamos entender o que significa resistir, né? Deus resiste aos soberbos. Resistir é se opor, é estar do outro lado, é ir contra. E dar graça, isso daí nós já sabemos muito bem, porque graça é misericórdia, graça é favor, graça é bondade. E aí a gente vai conseguir compreender o que o Senhor está dizendo. Ou seja, ele se opõe de total forma contra os soberbos e tem bondade e misericórdia sobre os humildes. No livro de Esther, nós vemos essa verdade sendo retratada exatamente da mesma forma em que ela é sintetizada no livro de Tiago. Haviam 2 homens que eram opostos. Um deles chamava Amã. E este homem, ele era o segundo em autoridade no reino persa. Acima dele somente estava o rei. E esse homem, ele odiava tanto Mardoqueu que ele não tinha interesse em matar Mardoqueu, mas ele queria acabar com todo o povo desse homem, tudo que remetesse a Mardoqueu, ele queria extirpar da Pérsia. E esse homem, numa determinada vez, ele vai chegar para o rei e vai pedir, vai conseguir essa autorização, ele consegue o anel do rei para poder matar todo esse povo. Do outro lado, então estava Mardoqueu, um homem simples, um homem humilde, um homem que tinha ido para ali na condição de escravo, mas que não se submetia às barbaridades de Amã. Amã era extremamente soberbo, e a soberba significa que uma pessoa está além, né, dos outros, ele se acha acima dos outros, ele se acha igual a Deus, porque a autoridade, o poder dele, ele não compara, né? Ele nem olha para Deus, ele se acha acima. E a pessoa humilde é muito diferente, exatamente o oposto. E certa vez o rei, ele quis honrar Mardoqueu, só que Amã não sabia que era Mardoqueu. E o rei pergunta a Amã: o que é que eu vou fazer para honrar um homem, né, que defendeu minha vida, que não foi honrado? E aí esse homem achava que era ele que ia ser engrandecido. Então ele falou: coloca a coroa do rei, a capa do rei, o cavalo do rei, e coloca uma pessoa de maior autoridade para poder caminhar com esse homem por todo o território ali, todo o espaço que ele tinha, para que as pessoas pudessem adorar este homem, né, pudessem exaltar este homem. E de repente, quem que ia passar por essa exaltação seria justamente o manso e o humilde. E ali, aquele homem arrogante, ele teve que carregar Mardoqueu com a coroa de rei, com a capa de rei, o cavalo do rei, e ele, sendo a maior autoridade, teve que puxar para que ele fosse honrado. Ou seja, nós vemos exatamente a palavra do Senhor se cumprindo aqui, que Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. E no final da história, esse Amã vai ser morto e Mardoqueu vai tomar o lugar dele. E nós podemos ver que na palavra de Deus também tem muitas outras pessoas que expressaram humildade. Humildade não é simplesmente a pessoa ficar de cabeça baixa deixando que os outros passem por cima dela, não. Mas a humildade, ela tem a ver com o caráter da pessoa, ela tem a ver com a postura da pessoa. Por exemplo, Davi, ele demonstrou sua humildade reconhecendo os seus pecados e pedindo perdão a Deus. Ruth, sendo leal à sua sogra. Esther, quando a situação dela estava totalmente desfavorável, que o povo dela ia morrer, porque ela era desse povo de Mardoqueu, então ela se prostra diante do rei, mesmo correndo o risco de morrer, ela se humilha diante do rei. A gente vê João Batista, que ele vem declarando a grandeza de Jesus. Nós vemos Moisés expressando mansidão. Nós vimos aquele publicano que orava dizendo que Senhor, misericórdia de mim, enquanto os outros, né, os sacerdotes, aqueles homens falavam que eles que eram bons, que eles davam oferta, davam dízimo, que eles eram certos. Então aí a gente vê a diferença. E para a gente terminar, a gente não podia deixar de falar sobre Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele despiu-se da sua glória, se fez servo para poder nos levar à salvação. Ele assumiu essa condição.
E aqui nós vemos exatamente, Jesus foi subjugado, Jesus foi humilhado, Jesus foi pisoteado, Jesus foi crucificado, Jesus foi morto, mas Jesus ressuscitou e hoje está ao lado do Pai na glória. Amém? Então que nós possamos compreender a diferença entre a soberba e a humildade. Nós não temos que ser subservientes, mas nós também não podemos ser soberbos e acharmos que estamos muito além dos outros. Nós todos somos iguais perante os olhos do Senhor. E que nós então venhamos exercer um caráter de humildade. Amém? Eu gostaria que você curtisse, compartilhasse, comentasse e que você se inscrevesse no canal e ativasse o sininho para que possa receber outras mensagens iguais a essa. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família. E que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.